Vamos lá, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Sou o professor Cleiton Marinho e ajudo mulheres com mais de 50 anos a recuperarem a vitalidade que tinham 20 anos atrás. Seja bem-vinda à série de lives de aquecimento para a segunda edição da minissérie Vitalidade 50+, onde você vai descobrir como recuperar a vitalidade que você tinha 20 anos atrás. E agora, antes de começar a live, eu vou te pedir para compartilhar essa live para alguma amiga que tem mais de 50 anos. Aquela amiga que está indisposta, que está cansada, que precisa ter mais vitalidade, mais disposição, que precisa acabar com aquele cansaço. Envia isso para ela agora. Se você está no Instagram, aperta o aviãozinho e envia para ela. Se você está no Facebook, aperta em compartilhar e compartilha isso com ela no Facebook e no YouTube. É só apertar em compartilhar, tá bom? Então, bom dia a todas. Pronto? Compartilhou já com sua amiga? Então vamos dar início agora à live. E o tema da live de hoje é: quanto custa não ter vitalidade? Quanto custa será? Será que é caro? Será que custa muito mais que dinheiro? A gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Então deixa eu te explicar o que eu quero dizer com isso. Primeiro vamos a um ponto muito importante. O que significa não ter vitalidade? Eu posso dizer que não ter vitalidade é semelhante a não ter saúde. Sabia? E o que é saúde? A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela dá o significado. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Não é simplesmente ausência de doença ou enfermidade. Por exemplo, eu não estou doente, então eu tenho saúde. Não, você precisa ter um bem-estar físico, mental e social. Aí sim você tem saúde. Então, para se ter saúde, não basta apenas não estar doente. Olha que conceito legal. Antigamente era assim, né? Não estou doente, estou saudável. Mas tem outras coisas também que influenciam. E eu não sei se você sabe, mas existe um caminho que você vai para a doença e existe um caminho onde você vai ter mais saúde e mais vitalidade. E qual caminho você quer seguir? O caminho que você vai ficar doente ou o caminho que você vai ter mais saúde e mais vitalidade? E qual caminho você está seguindo? Você tem ido por um lado que você vai ter saúde, vai ter mais vitalidade, mais disposição, ou você tem ido por um lado que você está indo para ficar mais doente, ficar mais debilitada, precisar de alguém cuidando de você no futuro? Professor, não sei. Tá bom, então vamos lá. Vou te fazer uma pergunta que talvez determine isso. Qual foi a última vez que você fez algo por você? Você parou e fez assim: pronto, agora eu vou fazer algo para mim, por mim. Qual foi a última vez? Qual a última vez que você fez exercício para melhorar seu corpo? Qual a última vez que você cuidou de você? Qual a última vez que você foi no salão, que você se arrumou? Qual a última vez? Então vamos. Última vez que você fez exercício? Não lembra. Última vez que você se cuidou? Que você se alimentou bem? Que você parou e conversou com pessoas que te fazem bem? Que você assistiu um bom filme, você leu um bom livro que te fez bem? O que você tem feito para controlar seu estresse, sua ansiedade? O que você tem feito para controlar suas dores? Hein? Você tem feito isso? Se essas perguntas que eu fiz, se a resposta para todas elas foi negativa, ou seja, você não tem feito nada por você. Saiba que você está indo no caminho da doença. Professor, não quero ir por esse caminho. Se você não quer ir por esse caminho, você precisa parar e ir pelo outro caminho, né? É fácil falar assim, mas será que é tão fácil agir assim? Você está deixando deixando de lado o seu físico? Não treina seu corpo? Seu mental? Como está? Como está a tua saúde mental, principalmente nessa pandemia? Como está o seu social? Você tem contato com pessoas, mesmo que online? Você tem contato com sua família? Você tem contato com seus amigos, mesmo que por ligação de vídeo, que a gente não pode ter tanto contato físico mesmo, mas você tem contato? Por algum motivo, eu tenho certeza que a consequência disso, se você não está cuidando de nada, não vai ser boa. Se você não sente que precisa mudar e vai continuar assim, eu tenho certeza que em questão de pouco tempo
o teu corpo ele vai começar a adoecer, ele vai começar a reclamar, ele não irá aguentar todo o estresse que você impõe nele e isso pode comprometer a sua saúde. Então, se você não tem cuidado do seu corpo, cuidado da sua mente, cuidado do seu lado social, isso é cuidar da sua saúde. Se você não tem feito isso, é questão de tempo para o seu corpo adoecer. Pessoas que não se cuidam, só vou bem curto aqui com alguns pontos de pesquisa que eu peguei. Pessoas que não se cuidam, elas aumentam as chances de ter doenças como fibromialgia, como diabetes, como hipertensão arterial, é pressão alta, tá? Para quem não sabe, como câncer, doença respiratória, osteoporose. Tu sabia disso? Tu pode aumentar a chance de ter qualquer uma dessas doenças? E se você tiver qualquer uma dessas doenças, vamos lá, tu não se cuidou e aí teve uma doença dessa. Como que você vai se sentir? Como você se sentiria? Ah, professor, não me cuidei, me alimentei muito mal, nunca fiz exercício, agora eu descobri que eu tenho pressão alta. Como você iria se sentir? Como seria? Qual o seu sentimento em relação a isso? Com certeza não seria um sentimento bom, não é? E se mesmo descobrindo essa doença e você continua não se cuidando, tu sabe que pode piorar ainda mais, né? Professor, descobri uma doença, mas mesmo assim não quero me cuidar. Isso tende a piorar ainda mais. Vou usar alguns exemplos mais graves que acontecem e como acontecem de pessoas que não se cuidam e vão deixando isso aí. Vão deixando as coisas acontecerem e quando percebem, a saúde foi embora. Então esses exemplos eu já vi acontecer. A pessoa, por exemplo, chegou à obesidade, estava com a diabetes descontrolada, hipertensão desregulada, simplesmente porque não se cuidou e adoeceu. E quando ela resolveu se cuidar, que ela viu que já estava no nível que poderia morrer, ela já não conseguia mais. Sabe o que ela precisou? De uma cirurgia. Eu já vi pessoas que tiveram que fazer uma cirurgia bariátrica, pois chegaram em um nível de obesidade tão alto que o médico propôs isso. Você sabe por acaso quanto custa uma cirurgia dessa, uma cirurgia bariátrica? Você sabe o valor, preço? Quanto custa uma cirurgia dessa? Uma cirurgia dessa ela varia entre 20 e 40 mil reais. Depende do tipo de cirurgia, depende do local que vai ser feita a cirurgia, depende do cirurgião. E olha que eu nem estou falando do tratamento nutricional severo que uma pessoa precisa ter. Eu não estou falando do acompanhamento psicológico e eu não estou falando dos exercícios que precisam ser feitos. Estou falando só da cirurgia. Então tem pessoas que chegam num caso tão grave que precisam fazer uma cirurgia bariátrica. E além de todos os riscos que tem a cirurgia, ainda existe a possibilidade da pessoa ganhar todo o peso novamente. Já imaginou o quão difícil é para uma pessoa fazer todo esse processo e depois ganhar todo o peso novamente da cirurgia bariátrica? Pois é, acontece. E além de todos esses riscos, quando faz a cirurgia, tu não tira só gordura, tira tudo, né? Cirurgia bariátrica, tu corta metade do estômago e tira tudo que tem ali na região abdominal. E isso não é saudável de maneira nenhuma. Agora eu vou usar um outro exemplo extremo, que é algo muito comum. Uma pessoa não se cuidou, descobriu que tem osteoporose, continuou não se cuidando, não tomou medicação, não pegou sol, não fez exercício. E aí, por algum acaso, essa pessoa andando na rua caiu, teve uma fratura na cabeça do fêmur, que é a fratura que mais acontece em quem tem osteoporose e quem cai. Você sabe quanto que custa uma cirurgia dessa? A pessoa precisa pagar a cirurgia para fazer rápido porque no SUS não tem vaga. Sabe quanto custa uma cirurgia dessa? A média de um tratamento cirúrgico desse é de 39 mil reais. 39 mil reais. Sem contar com as sessões de fisioterapia que deverão ser feitas para recuperar, com o treinamento de força que precisa ser feito para a pessoa recuperar a densidade mineral óssea, recuperar a funcionalidade, conseguir fazer as coisas novamente e voltar para suas atividades básicas. Então, olha o que eu estou falando, gente. Olha o preço disso tudo. Outro detalhe. Aproximadamente 50% das pessoas que têm uma fratura na cabeça do fêmur morrem 2 anos depois dessa fratura. 50%. Olha que valor, olha que percentual alto. Eu estou falando de um percentual assim, extremamente alto. Então, gente, aqui eu usei exemplos de pessoas que não se cuidavam, que adquiriram uma doença por conta disso e mesmo assim não entenderam a importância de se cuidar e tiveram que recorrer a uma cirurgia, porque já chegou no nível tão alto que precisou.
Por que eu falo disso tudo? Ah, professor, por que você fala disso? É só coisa ruim o tempo todo. Por que tu está falando disso? Porque eu não quero que você deixe isso acontecer com você. Eu quero que você se cuide agora. E de maneira nenhuma deixe chegar a pontos assim. Chegar a um nível desse. Eu quero que você cuide agora da sua saúde. Se você não está cuidando hoje, vamos ver o que pode ser feito para melhorar. Eu vou começar falando do que eu mais entendo. Do que pode ajudar você e pode ajudar outros fatores. Como se fosse um efeito dominó. Você modifica um fator e ele ajuda a modificar outro, que ajuda a modificar outro e assim por diante. Então eu vou falar sobre o exercício. O exercício, eu quero que você pense assim. Qual foi o último dia que você fez exercício? Qual o último dia que você fez algo pelo seu corpo? Hein? E aqui eu estou falando de qualquer tipo de exercício. Eu não estou nem falando de algo sistematizado. Eu quero que você comece com o que você goste e depois você vai inserindo outros que são fundamentais para você. Ah, professor, como assim? Começar que eu gosto e depois vou inserindo outros. Bom, é fundamental que você dê o primeiro passo. Pode ser com a caminhada, pode ser com a dança. Ah, professor, não gosto de caminhada nem dança. Então pode começar com o treinamento de força. E dentro do treinamento de força é fundamental que os exercícios eles sejam direcionados para você. Que tenha uma sequência lógica desses exercícios e que você consiga evoluir mês a mês. Pois seu corpo ele vai se adaptar aos exercícios. Então não adianta fazer o mesmo treino para você todo santo dia durante um ano. Não adianta, porque tu vai precisar de novos estímulos. Tu precisa sempre disso. E isso é fundamental para você ter mais vitalidade. E a sua alimentação? Tu tem se atentado à sua alimentação ou tem comido qualquer coisa? Sua alimentação é fundamental. Então você precisa modificá-la também. E há quanto tempo você não conversa com pessoas, amigos, familiares que te fazem bem? Que tem um assunto agradável? Hein? Há quanto tempo que você não vê um bom filme? Filme de comédia, um filme de qualquer coisa que você goste que te faz bem. Há quanto tempo você não tem um hábito de leitura, de um livro bom? Se você é religiosa, uma Bíblia, enfim, alguma leitura que te faça bem. O que você tem feito para controlar seu estresse? Porque nessa pandemia o nível de estresse de todo mundo está nas alturas, né? O que você tem feito para controlar? E a sua ansiedade? Quem é ansioso nessa pandemia está muito mais. E as suas dores? O que tu tem feito para controlar as suas dores? Porque eu vou te contar, viu? Quem tem dor, quem sofre porque tem dor, nessa pandemia está sofrendo muito mais. Então você precisa entender tudo isso que eu falei e ajustar tudo isso na sua rotina. Porque esse é o caminho para você ter mais vitalidade, para você ter mais saúde. Mas, obviamente, que você não pode exagerar. Como assim? Eu falei tudo isso, aí você vai falar, então eu vou começar com uma coisa que o professor falou, vou ver filme, vou passar o dia inteiro vendo filme agora. Gente, aí não, aí você nem tem um propósito de vida. Ah, eu vou passar o dia inteiro lendo. Não, e o resto? Você precisa... Gente, a vida é equilíbrio. É equilíbrio. Então você precisa ter equilíbrio. Você não pode fazer qualquer coisa de qualquer jeito e pronto. Entende? Então se você apenas fizer uma das coisas que eu falei e esquecer as outras, não vale também. Não vale. Então quando eu venho falar isso com você, não é para te deixar mal, não é para te deixar deprimida. Na verdade, é para fazer com que você enxergue que você está dentro de uma situação e quando você conseguir enxergar que você está dentro dessa situação, que você está passando por isso e você pode piorar, você vai falar, nossa, é mesmo, agora eu preciso mudar, eu preciso fazer algo novo. Então eu quero que você se coloque em primeiro lugar a partir de hoje. Eu quero que você seja a sua prioridade. Ah, professor, mas eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que cuidar do meu marido, eu tenho que cuidar do meu neto. Tudo bem, gente. Eu entendo. Mas se você não tiver saúde, não tiver vitalidade, como é que você vai cuidar dos outros se você não consegue cuidar de você? Aqui, ó, fazer só uma pausa. A Rosa ela é uma aluna do programa Vitalidade 50+. Ela está falando aqui, meditação e atividades diversas. Isso é fundamental, é fundamental. A Rosa, ela tem feito os exercícios, ela está muito melhor. E ela tem passado por algumas dificuldades, né? Que ela tem tido muita resiliência, essa é a palavra, resiliência nesse momento. E ela medita, ela faz exercício. Se ela não estivesse fazendo tudo isso, eu não sei como a Rosa estaria. Então a Rosa, apesar de tudo que ela está passando, ela é um verdadeiro exemplo. Porque ela tem continuado persistente nos exercícios, tem feito meditação, tem feito orações para conseguir superar alguns momentos
de adversidade. Então ela falou aqui que essa diversidade de exercício é muito importante e eu concordo plenamente com isso. E fazendo tudo isso que eu falei, eu tenho certeza que você vai se sentir melhor, que você vai ficar muito melhor. Então aqui eu vou te falar porque é muito importante se cuidar. Por que é tão importante assim, professor? Por que eu preciso me cuidar? Eu ouvi uma frase de um grande professor que eu já tive aula, eu tenho até um curso dele, que faz todo sentido. Que até para você adoecer, você precisa estar saudável. Olha que negócio diferente, né? Professor, para eu adoecer, para eu ficar doente, eu preciso estar saudável? Não faz sentido, professor. Como é que eu vou estar doente e estar saudável? Não faz sentido. Lembra que eu te falei que a saúde não é apenas a ausência de doença? Pois é. Eu vou usar um exemplo aqui para te mostrar com todos os detalhes o que eu quero dizer com isso, ok? Que até para tu adoecer, tu precisa estar doente. Então eu vou usar um exemplo de uma aluna, não vou falar o nome dessa aluna, que eu vou fazer uma comparação com o antes e com o depois. O antes era ela em março de 2020. A gente está em 2020, não foi ano passado, foi esse ano. Então, eu vou usar o exemplo dessa aluna em março e depois estamos em setembro, agosto, que eu falei com ela que ela tinha me contado isso. Então, eu vou usar o exemplo dessa aluna. Março e agosto, ok? E para usar esse exemplo, eu vou usar 2 copos de água. Vocês conseguem ver onde está a água aqui? Eu estou mexendo a água, só não pode derrubar. Ó, vou usar 2 copos de água para mostrar esse exemplo. Então, esse copo de água mais vazio significa essa aluna em março. Copo de água mais cheio. Tá vendo onde está a água aqui, né? Não vou balançar muito não, senão cai em mim. Copo de água mais cheio significa essa aluna em agosto. Então eu vou te falar como ela era antes e como ela ficou depois. Antes, em março, como essa aluna se encontrava? Ela era sedentária, ela tinha medo de cair, ela não tinha energia para fazer nada, ela passava grande parte do dia deitada, ela tinha sobrepeso, ela tomava 4 cápsulas de glifage, que é um remédio para diabetes, ela é diabética, diabetes tipo 2, e tomava uma cápsula de Jardiance, que é outro remédio também para diabetes. E mesmo assim ela não tinha um controle da glicemia. A glicemia vivia alta, porque ela não controlava alimentação nem exercício, ela só tomava remédio. Depois, em agosto, quando ela mudou completamente, como que era a aluna em agosto? Copo de água cheio. Ela era ativa, ela fazia exercício de força e aeróbio em casa. Eu ensinei tudo isso dentro do programa. Ela perdeu, ela acabou com o medo de cair. Ela tinha equilíbrio, tinha força, então ela não tinha mais medo de cair. Ela tinha, em agosto, e agosto é agora, né? Ela tem muito mais energia para fazer suas atividades domésticas, muito mais. Ela tem muito mais energia, começou a fazer cursos online. Ela começou a entrar nesse mundo por conta do... Ela entrou no meu curso, depois fez um curso de probióticos, depois começou outras coisas. Ela assiste peças de teatro online e ela ficou muito mais disposta para aprender a usar a tecnologia a favor dela. Porque ela não está saindo de casa, está isolada, então o que ela faz? Ela usa a tecnologia a favor dela. Ela diminuiu o uso de remédios de 4 para 1. Então ela tomava 4 cápsulas de glifage, agora ela só toma uma cápsula. E o outro ela ainda toma uma cápsula de Jardiance, remédio para diabetes. E ela nunca teve a glicemia tão bem controlada, tão baixa. Ou seja, ela conseguiu controlar a glicemia porque ela mudou a alimentação e porque ela mudou o exercício. Ok? Eu posso dizer que ela nunca esteve tão bem. Porque ela acumulou o que um professor chama de reserva de saúde. Sabe o que é isso? Vou te explicar. Então, digamos que uma pessoa que tenha passado pelo mesmo que a minha aluna passou, por esse processo de transformação, ela aqui em março, ela aqui em agosto, que a imunidade dessa pessoa é ruim, porque ela não faz exercício, ela vive doente, toma muito remédio e é sedentária, então a imunidade dela é ruim. A imunidade dessa pessoa aqui, que faz exercício, que toma menos remédio, que dorme melhor, é boa, a imunidade dessa é boa. Então se eu pegar as duas pessoas, essa aqui tem mais chance de adoecer e essa aqui tem menos chance de adoecer, perfeito? Vamos supor que essas duas pessoas ficaram doentes. Essa pessoa aqui, sedentária, toma muito remédio, vive doente, foi uma doença grave.
a chance dessa pessoa que já não é saudável ficar debilitada é muito grande mesmo. Pois a saúde dela já não estava bem, já não estava boa. Ela não tinha vitalidade. Vamos dizer que essa pessoa tem isso aqui de reserva de saúde. Aí ela ficou doente. O que a doença faz? Ela acaba com a saúde, correto? Então, ó, o que aconteceu? Olha a reserva de saúde dela. Consegue perceber que diminuiu? Olha isso aqui. Então, quando ela fica doente, a reserva de saúde dela, ó. Olha como é que tá a saúde dela. A chance dessa pessoa ficar debilitada, ficar de cama, demorar muito tempo para se recuperar, ou até virar óbito por conta de uma doença muito grave, é muito grande, porque a saúde dela já não era boa, ela perdeu a saúde, olha o tantinho que ficou. Agora, se a gente pega uma pessoa que está assim, saudável, controlou a doença, ela controlou a glicemia no caso, ela faz exercício, tá forte, tem vitalidade, tem uma grande reserva de saúde. Se ela por acaso tem uma doença muito grave, o que acontece com ela? Olha só. Ela ainda tem muita saúde. Consegue perceber? As duas pessoas tiveram uma doença grave, mas como uma não tinha saúde e a outra tinha saúde demais para dar e vender, essa aqui vai se recuperar muito mais rápido, não tem comparação. Então tu consegue entender a importância de ter vitalidade e o quanto não ter vitalidade custa para você? Isso é o que a gente chama de reserva de saúde. Lembra daquela frase que eu falei? Até para ficar doente você precisa estar saudável. Se você não está saudável e ficar doente, olha como fica a tua saúde, olha o pouquinho de saúde que tu tem. Mas tu tá saudável e fica doente, olha aqui, tu perde saúde, mas tu continua com vigor, com vitalidade. E agora, depois desse exemplo aqui, que eu tentei deixar o mais claro possível para vocês, aí eu te pergunto, como está a tua reserva de saúde? Ela está baixa? Só isso aqui? Olha o pouquinho que tem. Ou sua reserva de saúde está alta? Olha isso aqui, olha o tanto que tem aqui. E é isso que eu quero te mostrar. Eu usei esse exemplo aqui com um copo de água para te mostrar isso, para fazer você entender que você precisa ter saúde, até para adoecer. Agora eu vou usar outros exemplos. Eu quero que você entenda e eu quero que você imagine se fosse você, como você ficaria. Professor, como assim? Vamos supor que você sonha em viajar para algum local. E nesse local você tem que subir uma escadaria enorme, para chegar, digamos que seja num templo, numa igreja, num local turístico muito lindo, e você precisa subir essa escadaria. Se você não tiver saúde e não conseguir subir essa escadaria, você está com vários amigos, familiares, e você não consegue subir essa escadaria. Qual o seu sentimento se você não conseguir subir a escadaria? Todo mundo está subindo, você não consegue porque você não tem saúde. Como você vai se sentir? Se você não tem saúde, é isso, você não consegue. Não tem energia, não tem força, não tem disposição, está cheia de dor, não vai conseguir. E aí? Agora, se você tiver saúde, se você tiver vitalidade, vigor, se você tiver uma alta reserva de saúde, igual o exemplo que eu dei, você vai conseguir subir e vai aproveitar. Qual seria seu sentimento se você conseguisse subir e aproveitar essa viagem? Aproveitar aquele local lindo, aquele local turístico que você tem que subir uma escada para aproveitar ele. E aí? Qual pessoa que aproveitaria mais a viagem? A que não tem saúde ou a que tem saúde? Qual pessoa? Hein? É meio óbvio, né? Então eu estou querendo deixar o mais óbvio possível. Porque se você se encontra nesse nível aqui de não ter saúde, entenda que você precisa mudar. Porque se Deus o livre, não estou desejando mal nenhum, mas se Deus o livre acontecer alguma coisa, gente, eu mostrei. Olha o que pode acontecer com você. Um exemplo, você tem um neto, e esse neto é cheio de energia. Aí ele fala assim, vovó, eu quero brincar. Vovó, eu quero brincar com você, vamos brincar disso, vamos brincar daquilo. Vovó, me ajuda a andar de bicicleta, eu quero aprender a andar de bicicleta. Aí você tem que segurar a menina, o menino, e correr atrás para ajudar a andar de bicicleta. Aí você olha para o seu neto e fala assim, ô meu filho, ô meu netinho amado, eu não dou conta não. Vovó tá com dor no joelho, tá com dor na coluna, não dou conta não.
Qual seria seu sentimento se isso acontecesse? Tu ia se sentir bem em falar pro seu neto que você não tem vitalidade para brincar com ele? Qual seria seu sentimento? E qual seria seu sentimento se você falasse: vamos sim, vovó vai correr com você, vai te ajudar a andar de bicicleta, depois a gente vai jogar bola, depois a gente vai fazer isso. Qual seria esse sentimento se você falasse isso para ele e se sentisse bem e desse conta de fazer isso? Pois é sobre isso que eu estou falando. E agora, gente, eu vou falar de algo pior, algo que eu vejo acontecer. Qual seria seu sentimento se daqui a 10 anos você precisasse de alguém para cuidar de você? Se daqui a 10 anos você perder a sua saúde e falar assim: nossa, eu vou precisar de um cuidador de idosos. Quanto custa um cuidador de idosos? Quanto custa pagar um cuidador de idosos? Se daqui a 10 anos você for perdendo saúde porque você não faz nada, e aí? Como vai ficar você no futuro? Hein? É isso que eu quero te mostrar. O que você pode ser no futuro. Você pode continuar do jeito que você está e daqui para frente ficar muito ruim no futuro, ou você pode entender que você precisa mudar e ficar muito bem no futuro. Você tem as duas escolhas. Ah, professor, não sei, gente, eu mostro o caminho. Eu não posso fazer o caminho por vocês, eu posso mostrar. Tem esse caminho e tem esse caminho. Esse caminho aqui é mais fácil, mas daqui a alguns anos eu não sei como estará a tua vida. Esse caminho aqui requer esforço. Mas daqui a uns anos eu tenho certeza que a sua vida estará muito melhor. E você que vai escolher. Então eu quero que você entenda que seguir esse caminho da doença, a tua vida só tende a piorar. E eu falo isso porque eu conheci a irmã de uma aluna. Vou até contar um pouquinho dessa história. Essa aluna veio me falar: Cleiton, tu não acredita. Minha irmã comprou uma cadeira de rodas elétrica. É como se essa pessoa estivesse se entregando e desistindo de andar. Olha o que acontece com uma pessoa dessa. Ela tem um pensamento de comprar uma cadeira de roda elétrica, sendo que ela ainda consegue andar, consegue fazer exercício para melhorar, mas ela comprou uma cadeira de roda elétrica. Entende? É isso, é esse futuro que eu não quero para vocês. Ah, professor, por que você não fala para não mudar? Porque, gente, eu falo aqui todo dia para vocês. Tem pessoas que vêm comigo, me acompanham, fazem parte do meu programa e mudam. Tem pessoas que olham e falam: ah, isso é bobeira. E talvez daqui a 10 anos entenda que não é. Entende? Eu falo. Agora, se vai adiantar, é outra história. Porque eu desenho, eu explico o máximo que eu consigo para qualquer pessoa que vem falar comigo. O máximo. Mas eu não posso fazer a sua parte. Eu só posso te direcionar. E agora eu te pergunto: como está a sua energia? Sua energia está baixa ou alta? Sua reserva de saúde está como? Eu quero que você identifique em qual ponto você está e eu quero que você dê o primeiro passo. Igual eu sempre falo aqui, dê o primeiro passo para ganhar mais vitalidade. Eu vou te mostrar agora no fim da live uma possibilidade, um caminho que você pode fazer. Agora que você já percebeu que custa muito caro financeiramente e muito caro com coisas que nem tem valor, não tem valor você precisar de alguém para cuidar de você. Como você vai se sentir? Você precisar ser dependente de outra pessoa, isso não tem valor. Então, quando você não tem vitalidade, você vai se sentir muito mal. Se isso acontecer, eu tenho certeza absoluta que você vai se sentir muito mal. Porque eu já ouvi uma vez de uma pessoa: professor, eu não consigo me limpar. Eu vou no banheiro e eu não consigo me limpar. Gente, olha que pesado ouvir isso. Entende? Você precisar de ajuda de uma pessoa para se limpar, para ir no banheiro, se limpar, fazer suas necessidades básicas. Então agora você vai se atentar em todos os pontos que eu falei. Tudo que eu falei eu quero que você se atente no início. Você vai fazer exercício, vai se alimentar melhor, você vai conversar com pessoas que te fazem bem, você vai assistir um filme ou ler um livro. E caso você esteja estressada, você vai procurar algo para desestressar, para ficar menos ansiosa. Então eu quero que você dê o primeiro passo. Então agora vamos combinar atividades para você inserir na sua semana, ok? Professor, agora eu quero saber, depois que tu falou tudo isso, você me convenceu, eu quero saber, o que eu faço? Então vamos combinar. Então todos os dias, a gente vai começar com pequenas coisas. Todo santo dia, quando você acordar, tu vai fazer um alongamento, vai se alongar, tem inúmeros alongamentos. Pode ser deitado, tu vai puxar a perna, vai girar para um lado, girar para o outro.
e vai tomar um café da manhã caprichado. Café da manhã caprichado, saudável. Vai ter fruta, pode ter um café. Se tu gosta de café com muito açúcar, tenta começar a reduzir um pouquinho esse açúcar. Vai tomar um café da manhã caprichado e saudável. Tem que ter fruta, tem que ter fibra, ok? E agora, pelo menos 2 vezes na semana, você vai ler um livro bom. Pode ser a Bíblia ou um outro livro bom. Um livro bom, quase que não sai. E você vai assistir algum filme que te faça bem, que você fique feliz em ver. Você vai evitar... gente, por favor, esse aqui é muito importante. Você vai evitar ficar sentada o dia inteiro. Vai evitar, não faça isso. A partir de agora, tu não vai ficar sentada o dia inteiro. Não vai de maneira nenhuma. Então você vai se levantar de pelo menos 2 em 2 horas. Você tem que se levantar e fazer alguma coisa em pé. Não vai ficar mais o tempo inteiro sentado. Isso é um santo remédio para você. Então, esse é nosso combinado. E você vai fazer exercício pelo menos 2 vezes, até 3 vezes na semana nesse início. Tá bom? Professor, como que eu começo? Vamos lá. Vou te mostrar aqui um exercício de força, um de equilíbrio e um aeróbico. O aeróbico vai ser uma caminhada, enfim. Professor, não estou fazendo caminhada. Eu te mostro outro aqui, não tem problema. Então, agora, esse é nosso combinado, ok? Já falei os pontos e agora eu vou mostrar o exercício. Pessoal, vamos lá então. Professor, tu disse então que eu vou fazer pelo menos 3 exercícios 3 dias da semana. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, como será? Tu vai fazer o exercício de equilíbrio e eu vou te dar 2 possibilidades desse exercício de equilíbrio. Ele pode ser estático ou dinâmico. O que é isso, estático ou dinâmico? Estático é parado, dinâmico é em movimento. Professor, como é que faz exercício parado? Vamos lá. Primeiro, fica perto da parede. Levanta o pé direito. Levantei o pé direito. Agora, tô parado, não tô? Pergunta se meu pé tá parado. Meu pé tá assim o tempo todo, porque eu tô desequilibrando aqui. Eu só tô com uma base de apoio. Então, esse é um exercício de equilíbrio estático. Exercício de equilíbrio dinâmico, em movimento. Eu vou fazer isso e vou ficar um tempo e vou trocar. Ficar um tempo e trocar. Então, tu pode até escolher. Olha só, dou opção ainda. Estático ou dinâmico. Esses 2 que tu vai fazer. Vou fazer aqui contigo o estático. O que a gente vai fazer agora? Vai ficar pelo menos 20 segundos nessa posição. Então, tirei meu pé direito do chão e estou me equilibrando. Aí, meu corpo vai para um lado, para o outro. Eu não posso colocar o pé no chão. Professor, eu vou cair. Encosta na parede e volta depois. Não tem problema. Então, tirei o pé do chão e vou segurar. Professor, está muito fácil. O que eu posso fazer? Fica do lado da parede, bem pertinho da parede. Se precisar, põe a mão. Do lado da parede, põe a mão. Não faça isso em outro local. Professor, é muito fácil assim. O que eu posso fazer? Fecha o olho. Muda tudo, Nem eu consigo me equilibrar com o olho fechado. Por quê? Porque tu não tem senso. Tu não sabe onde você está e dificulta tudo. Então, tu só vai fazer esse detalhe, incrementar esse detalhe de fechar o olho, se tu estiver perto da parede e se estiver muito fácil. Fiz agora de um lado, agora eu vou fazer do outro. Tirei o pé esquerdo do chão e estou fazendo. E para quem fala que esse aqui não é meu lado esquerdo, é meu lado esquerdo. Por quê? Porque eu estou de frente para vocês. Então, quando eu fico aqui na mesma posição que vocês, lado direito, lado esquerdo. Tá vendo meu lado esquerdo levantado? Então tem gente que me fala, professor, você não sabe o que é lado esquerdo e lado direito? Eu sei. Porque eu estou de frente para vocês e parece que não é. Então, estou aqui parado, estou me equilibrando. Tá muito fácil, o que eu faço? Fica do lado da parede, fecha o olho. Tô com o olho fechado aqui, agora começa um desequilíbrio imenso. Pronto, professor, eu fiz esse exercício. O que eu posso fazer agora? Agora, tu pode fazer junto com ele qual? O agachamento. E aí, de acordo com o que você der conta. Professor, nunca fiz exercício. Igual eu sempre falo, começa mais fácil. Braço do sofá. Professor, braço do sofá para mim é fácil. Faz de sofá normal. Professor, do sofá normal para mim é fácil. Faz sem nada. Vai, agacha e sobe. Pronto. Então você vai fazer de acordo com o que você dê conta. Tu não precisa fazer algo, colocar peso, não. Tu vai fazer do jeito que você dá conta de fazer. Não tem problema nenhum. Nenhum. Ok? Então, professor, quantas vezes eu faço aquele exercício de equilíbrio? Tu vai fazer pelo menos 3 vezes. Dá pra ver aqui, nem sei se dá pra ver. 3 vezes. Entre 20 e 40 segundos para cada lado. Então, tu vai ficar 20 segundos de um lado a 40, marcar no relógio, 20 segundos a 40 segundos do outro lado. Depois, repete
repete, repete, repete. 3 vezes. E aí, agora o agachamento. Você vai fazer pelo menos 10 repetições. E aí, tu vai fazer aqui, aqui ou aqui. Não tem problema. Onde você preferir. E aí, como é que faz, professor? Pés e largura do quadril, joelho alinhado, coluna reta, projete seu quadril para trás, mantenha o tronco reto e ação, tá bom? Onde que eu faço? Já dei os exemplos. Aqui eu vou fazer sem peso nenhum e vou fazer sem me encostar em nada. 10 repetições, um exemplo. Vou controlar o braço, eu posso deixar aqui, posso deixar aqui. Vou controlar, projetar meu quadril para trás, joelho para frente e vou subir. Olha só, fácil? Se colocar aqui não tem problema. Foram 2, vou fazer os 10 para mostrar para você. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos agachamentos eu faço, professor? Pelo menos 3 séries de 10 também. Nas 3 vezes na semana, tá bom? Então faz 10, descansa um pouquinho, 10, descansa, 10. Professor, e o outro, o que eu faço? Falou que eram 3. O outro, pode fazer uma caminhada. Ah, professor, tem um quintal, faz a caminhada da sua casa, mínimos de 10 minutos. Professor, eu moro num apartamento pequeno, não dá pra fazer caminhada. Lembra daquele exercício que eu mostrei um dia pra vocês? Caminhada estacionária, pode ser isso aqui, movimentando. Ah, professor, esse é muito fácil. Tu vai aumentando a velocidade. Aumenta a velocidade e vai fazendo no seu ritmo, da sua maneira. E lembrando, ah, professor, eu sinto dor no joelho. Faz lento, gente, só movimenta, não tem problema nenhum. O importante é que você faça de uma maneira que não te gere nenhuma dor. O mais importante é você colocar em prática, tá bom? Ah, professor, eu não consigo fazer o exercício da maneira que tu passou. Faz de uma maneira mais fácil. Igual, agachamento você tem as possibilidades, exercício de equilíbrio tem as possibilidades, e esse aqui tem as possibilidades, do fácil, do médio e do difícil. Fácil, só movimentando e subindo. Tô levando a perna para cima. Médio, um pouquinho mais rápido. Difícil, mais rápido ainda. Então, gente, tem para todo nível. Gente, aí tem pessoas que perguntam: ah, professor, eu quero aprender mais sobre esses exercícios, o que eu faço? Participe da 2ª edição da minissérie Vitalidade 50+. Pessoal, eu disse que ia responder algumas perguntas agora no final. Gratidão, adorei as dicas. Você achou, professor, eu queria você na minha cidade. Pessoal, muitas pessoas falam isso. Ah, professor, tu mora em que cidade? Eu falo, eu moro em Brasília. Ele fala, ah, não dá para fazer. Gente, eu tenho um programa de exercício online. Eu tenho gente que mora em São Paulo, tem uma aluna minha que mora em São Paulo, Maranhão, Rio de Janeiro, Acre, Minas Gerais, que tem a Elza. Então, gente, eu tenho alunos de todo o local do Brasil, tá bom? De todos os cantos do Brasil. Então, tu não precisa ficar, ah, professor, eu queria treinar contigo, mas você não mora na minha cidade. Hoje a internet nos possibilita tudo. Então, gente, você, professor, eu queria muito treinar contigo, eu queria muito ser sua aluna, mas eu não moro na sua cidade. Gente, aqui na minha cidade, eu só atendo alunos de personal, que é um atendimento personalizado, que é mais caro, é um atendimento presencial. E eu criei o programa Vitalidade 50+, justamente para poder ajudar pessoas que estão fora de Brasília. Porque eu sei a quantidade de pessoas que nem sabiam que precisavam se exercitar. Eu sei a quantidade de pessoas que estavam perdendo saúde, que não tinha vitalidade. Então eu criei justamente para isso. Muito obrigado pela presença aqui na live de hoje. Eu espero que eu tenha conseguido ajudá-las bastante. Tchau, tchau.